Oi, gente, a paz do Senhor. Eu sou a Mayara Faria e a gente está aqui para falar de um assunto muito importante. Eu estou aqui hoje com a Luciene Souto, a tia Lu, que é uma amiga, uma parceira da nossa igreja, e está sempre conosco para ajudar nos projetos do Ministério Infantil. E a gente vai falar hoje sobre o Maio Laranja, né? Nós estamos no mês de maio e o mês de maio ele é marcado como o Maio Laranja, que é a conscientização contra o abuso e a exploração sexual infantil. Oi, tia Lu, tudo bom? Prazer te receber aqui. Tia Lu, fala pra gente qual é a origem do Maio Laranja, do dia 18, né? O dia 18 é o dia marcado como o dia oficial. Qual é a origem, qual é a importância e por que a igreja precisa falar sobre esse assunto? Primeiro, né, é um presente poder estar com vocês e estar falando sobre esse assunto, a conscientização da igreja sobre o Maio Laranja. A prevenção é o mais importante. A origem do Maio Laranja, do 18 de maio de 18 de maio do ano 2000, foi estabelecida a lei de prevenção ao abuso e à exploração sexual infantil, em cima do caso da menina Araceli, que aconteceu no Espírito Santo, onde ela foi, em 1973, ela foi sequestrada, raptada na volta da escola, extremamente agredida, mutilada, violentada, abusada e assassinada. E, em virtude do caso dela, veio-se essa lei em função da defesa da criança, da proteção. E desde então tem essa campanha e todos os anos se acrescentam novos parceiros e se acrescentam novos projetos e a fim de conscientização. O mês de maio se levantou essa bandeira de prevenção ao abuso sexual e a necessidade da conscientização hoje das igrejas se tornarem parceiras. Por quê? Infelizmente, o ambiente onde a criança deveria ser protegida, onde ela deveria ser guardada, é o ambiente onde mais se acontece o abuso sexual, onde mais se acontece agressão física, onde mais se acontece abuso mental e psicológico também, que são dentro dos lares. E isso tem se estendido para dentro das igrejas. Isso também tem acontecido e tem refletido dentro do ambiente eclesiástico. Infelizmente, os números têm crescido demasiadamente dentro das igrejas. Nós temos hoje no nosso país a ministra dos Direitos Humanos, a ministra Damares Alves, nascida em berço evangélico, filha de pastores, que foi abusada desde menina dentro da sua casa por pastores e ministros do evangelho. E nem os pais percebiam isso. E a gente tem esse testemunho. Então, isso acontece há muitos anos, não é uma coisa que acontece agora. A questão é que agora, com acesso à mídia, com divulgação, com a globalização, com a informatização, os números têm saltado aos nossos olhos. E é importante que a igreja dê voz a isso, né? A necessidade da igreja dar voz a isso, de apoiar, de abraçar essa causa, sair em defesa disso, né? E ouvir as crianças. Porque muitas das vezes, quando uma criança abre a boca e fala, se levanta e fala, olha, está acontecendo comigo. A criança está mentindo. As pessoas não acreditam. Não acreditam nas crianças e estão inventando. E aquela questão, do deixa disso, do que vamos abafar, vamos botar debaixo do tapete, vamos evitar o escândalo. Isso. Então, a igreja tem que se posicionar nessa... Por muitos anos também isso foi um assunto que era um tabu, né? Um tabu. Não poderia se falar sobre isso. Porque as pessoas ligam isso diretamente ao ato sexual, mas muitas vezes a criança, antes de chegar até um ato sexual, se sofreu um abuso diretamente, ela já sofreu muitas outras coisas, um abuso sexual, mas antes de chegar no estágio de um ato sexual. Então, a igreja, ela tinha esse tabu, né, de falar sobre isso, de falar sobre exploração sexual, e é importante que a gente hoje levante esse assunto para que esse tabu venha cair, que as crianças venham ser protegidas, né, dentro das nossas igrejas. Vamos separar por partes, né? Quando a gente fala o abuso sexual, o tabu falou em sexo, relaciona-se a pecado, vem-se um tabu de tem sexo, tem pecado, não vamos falar sobre isso. Uhum. É necessário orientar. Antes de qualquer coisa, a criança ela precisa ser orientada
do que é o sexo, do que é o pecado, do que é o abuso. A criança ela foi abusada, o ato sexual foi consumado. O abuso ele vai além do ato sexual consumado. Tem o abuso psicológico, tem o abuso físico, né, de uma questão de um maltrato. Expor a criança. Mas tem o abuso da exposição também e tem o abuso do desconforto, que não é só a questão da consumação do ato, é a questão do desconforto, do que incomodou a criança, do que constrangeu a criança, do que ela viu, mesmo que ela não tenha sido tocada, de que não tenha ocorrido uma consumação de um ato, mas do que ela ouviu, da maneira como se insinuou, do que foi falado para ela, ou até um elogio que ela recebeu, que a constrangeu da maneira que foi falado, é um ato de abuso. Sim. É caracterizado o abuso, mesmo que não tenha existido a consumação do ato.